Wagner Moura foi ao Podpah pra conversar um pouquinho sobre Guerra Civil. Aliás, eu assisti Guerra Civil na pré-estreia e assim, acompanhado de Wagner Moura. Na minha sala estava Dira Paz, Sharon Menezes. Tá ligado? Tava só acompanhado de uma galera maravilhosa. E assisti ao filme e gostei. Gostei do filme. Tem algumas coisinhas ali que a gente precisa discutir e tudo mais, mas gostei. Tem minha crítica, meu comentário lá no Letterboxd, caso vocês queiram ver. Mas esse react aqui, especificamente, não é sobre Guerra Civil. Mas sobre Tropa de Elite. Porque, evidentemente, Wagner Moura, aonde vai, é questionado sobre Tropa de Elite. E hoje falaremos. Tropa de Elite é um filme fascista? E vamos lá. Vamos descobrir. Mas o Tropa de Elite teve muito ensaio? Teve muito. Muito. Então você virou um policial. Muito, velho. A gente tava assim, os caras do Bob falaram assim, vocês, depois do treinamento que vocês fizeram aqui, vocês estão mais aptos a combate em favela do que a polícia convencional. A gente treinou muito. O que foi o mais difícil ali desse filme? Tropa? É. Lançar o filme. E enfrentar a polêmica do filme do fascismo, não sei o quê. Porque eu falei, porra, eu não fiz um filme fascista. Que porra é essa? Uhum. Então eu caí dentro da discussão de defender o filme que eu fiz. Mas foi desgastante essa... Foi. Essa... Ter que desmentir algo... Foi. Lutar pra dizer, olha, pra dizer pelo menos... Porque um filme, ele é... Eu entendo que um filme ele é polissêmico, no sentido assim, as pessoas vão receber o filme do jeito que elas quiserem. Não pode, ninguém pode contra. Você pode ter uma leitura de um filme e isso é absolutamente natural. Você pode dizer, olhar o Capitão Nascimento e falar, isso aí mesmo, tem que matar tudo, tem que entrar. É a sua leitura. É o do jeito. Então, tem uma discussão aqui que é interessante. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. O filme, ele não necessariamente concorda com as suas ações. Então, veja só o que eu tô falando. Não é porque um filme representa determinada coisa que ele concorda com essas representações. O que eu, particularmente, não acho que seja o caso de Tropa de Elite. Tá bom? Eu não digo, quando eu digo isso, eu não tô nem dizendo que o Padilha, ele concorda com aquilo que está sendo representado. Mas que ele dá a possibilidade para que esse olhar específico seja um olhar fascista, acontece. E a gente vai discutir. Do jeito que você viu o filme. Mas eu tenho que te dizer a minha quando eu fiz. Sim. E qual foi o que eu senti quando eu fiz. Mas é importante fazer essa ressalva aqui logo de cara, porque isso vale pra qualquer filme, não é só pra Tropa de Elite, tá? Quando vocês forem ver um filme que retrata determinado acontecimento trágico, terrível e tudo mais, não é porque ele está representando determinada coisa que ele concorda com essa coisa. E por isso a gente precisa ter uma análise crítica do próprio uso da linguagem naquilo. Então, por exemplo, representação de... Tá ligado? É uma coisa que, enfim, a gente não concorda. Só que a representação de um ato como esse não necessariamente faz com que o filme concorde com o ato. Isso em todas as esferas.
Sabe? Qualquer ato, não necessariamente. Agora, vale a discussão. Há uma fetichização da coisa, por exemplo? Se a gente for pegar um filme como Irreversível, do Gaspar Noé, que tem uma cena disso lá. Tem uma cena de estupro lá. O Gaspar Noé, ao meu ver, naquela cena, fetichiza o ato. Não só fetichiza, como ele espetaculariza o ato. Se você perguntar pro Gaspar Noé, ele evidentemente vai falar: não, eu não sou um estuprador. E provavelmente não é. Provavelmente não é. Só que a cena dele espetaculariza um evento como esse. Então vai muito de encontro aqui com o que tá dizendo o Wagner Moura. Que, enfim... É claro que o Wagner Moura não é fascista. Claro que o Wagner Moura não é fascista. Mas isso não significa dizer que o filme não seja. Vocês estão entendendo? É claro que o Gaspar Noé não concorda com o estupro. Mas isso não significa dizer que o filme não espetaculariza o estupro. Por quê? Porque, pra quem não viu Irreversível, a cena é assim. Eu não vou descrever o ato, tá? Mas a cena começa com a personagem da Mônica Bellucci do lado, na rua. E a gente vai acompanhando a personagem da Mônica Bellucci pelas costas. Então a câmera tá acompanhando as costas da Mônica Bellucci. O que isso significa pro cinema? Isso significa voyeurismo. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Sempre que uma câmera, ou quase sempre, porque eu odeio sempre com relação ao cinema, mas quase sempre que uma câmera acompanha determinado personagem pelas costas, nós estamos falando de voyeurismo. Ou seja, uma posição específica onde alguém vê sem ser visto. Mais especificamente nessa cena aqui, somos nós, que estamos vendo a personagem da Mônica Bellucci andando de costas. O que o Gaspar Noé faz nessa cena, portanto, é nos colocar como testemunhas de um determinado acontecimento. Testemunhas oculares de determinados acontecimentos. E mais do que isso, como cúmplices. Porque nós, enquanto espectadores de cinema, não podemos agir. O espectador de cinema é passivo aos acontecimentos. Então ele nos coloca como testemunhas e como cúmplices do acontecimento. Por isso que a cena causa tanto desgosto. Porque, evidentemente, nós somos contra aquilo tudo. Mas nós estamos sendo testemunhas oculares. Nós estamos sendo cúmplices oculares do acontecimento. Percebe? Então ele começa a cena pelas costas, acompanhando essa personagem de forma voyeur. Ela entra numa passarela subterrânea. E essa passarela subterrânea não é qualquer passarela. Essa passarela não é qualquer passarela. Essa passarela, ela é vermelha. E ela não é só vermelha, as luzes piscam. Ou seja, o Gaspar Noé, além de nos colocar como testemunhas oculares do acontecimento, ele cria uma ambiência específica de horror. Uma ambiência específica de espetáculo para o que vem acontecer, para o que vai acontecer. Até que, nessa passarela, um homem para essa moça, derruba ela no chão, e essa câmera vai ao chão e fica frontalmente entre os dois por 10 minutos filmando. Existe uma fetichização, existe uma espetacularização do caso ali. Pelo uso da linguagem. Mais uma vez, significa que Gaspar Noé é estuprador? Óbvio que não. Significa que ele concorda com isso? Claro que não. Mas que a cena espetaculariza, que a cena fetichiza, sim. Tá ligado? Quer dizer, óbvio que não, até que se prove o contrário. Mas, evidentemente, até hoje nunca houve nada com relação a isso. Fiz o que eu quis fazer quando eu fiz esse filme. Quando moleque, que foi em 2007, eu lembro do dia... E mais especificamente aqui com relação à Tropa de Elite, o caso nem é Wagner Moura, né? É José Padilha. Exato, que chegou o DVD pirata na minha mão, assim. Eu lembro, juro. Eu também lembro. Lembro que foi o pai do parceiro nosso, chegou. E aí, como era pirata e tava gravado de jeito pirata, né? Tipo assim, não era... Com a câmera no cinema. A câmera balançando no cinema e tal. A gente pensou, e a gente também chegou sem informação nenhuma, que a gente pensou que era algo vazado da própria polícia. Vazou alguma coisa da polícia, a gente foi assistir assim, aí a gente começou a assistir... Parecia um documentário. Isso, parecia um documentário, aí a gente começou, porque tem uma narração, sua inclusive e tal, aí você vai vendo,
Eu lembro quando acabou o filme, eu fiquei, tá porra. Meio moleque, né? Eu fiquei assustado, tipo assim, com a realidade de tudo isso. Só que aí, ainda ali, moleque, eu fui, tipo assim, não, esse filme aqui é pra falar mal dos bandidos, bem da polícia, tipo assim, né? Mais raso mesmo. Só que depois que eu fui atrás um pouquinho, tá muito na cara o que é o filme, entende? Porque você... Não tá muito na cara. Então, é porque depois do Tropa de Elite 1, lança o Tropa de Elite 2. E o Tropa de Elite 2, de alguma forma, é quase como um pedido de desculpas pro Tropa 2. O filme termina falando que a polícia militar tem que acabar. Com o Capitão Nascimento falando que a polícia militar tem que acabar. Tá ligado? O Tropa de Elite 2. O 1, não. O 1, o que o filme leva até as pessoas é justamente essa glorificação da PM. Do BOPE. Tá ligado? E mais do que isso, existe todo um envolvimento com a própria indústria da cultura pelo qual esse filme movimenta a partir disso. Que para além do próprio consumo do filme. Eu já falei isso pra vocês, mas assim, para além do filme e dessa glorificação, começa a surgir todo um negócio de, enfim, pessoas tirando foto com PM, como se fossem heróis, enfim, não heróis no sentido de que, pô, estão me salvando. Não é isso. Não é nem nesse lugar. Porque é aquele negócio, o policial é trabalhador também, tá ligado? Morre tanto quanto pessoa pobre na favela. Tá ligado? Numa guerra que não é deles. Que é uma guerra de classes. Perfeito? Mas para além disso, começa a se mercantilizar, de produtificar uma série de outras questões que são periféricas ao próprio filme. Então, o que se vendeu de adesivo do BOPE pra botar em carro? Tá ligado? Adesivo de BOPE pra botar em carro. Adesivo pra botar em... Porra, adesivo de BOPE pra colocar em caderno de escola, tá ligado? Pra criança. Isso aconteceu a rodo. E além disso, como o filme lançou primeiro na pirataria... Enfim, vocês já sabem essa história. O filme lança primeiro na pirataria. Enfim... E você ia até as bancas de camelô pra comprar o filme, e você via lá Tropa de Elite, mas você via Tropa de Elite 2.0, 3.0, 4.0, antes do lançamento do Tropa de Elite 2. E você ficava, porra, que merda é essa? Que Tropa de Elite 2.0, 3.0 é esse? E você comprava, porque você viu um e gostou. Tu comprava e tu botava pra assistir, era a invasão de PM na favela do Rio de Janeiro de verdade. Com umas cenas pesadas. Não posso falar aqui, porque, enfim, vai tornar esse vídeo aqui inacessível. Tá ligado? Então existe toda uma movimentação na indústria da cultura que permite esse tipo de discurso porque o filme permitiu isso. O filme entregou esse olhar. E por mais que, assim, eu acho até legítimo que o Wagner Moura tente se desvencilhar disso, mas é... Só que o olhar do filme não é do Wagner Moura. O olhar do filme é do Padilha. Tá ligado? Ele entregou o olhar pro filme. E quando eu falo isso, eu não tô chamando o Padilha de fascista também. Pelo amor de Deus. É aquilo que eu falei do Gaspar Noé. Mas o que ele fez? Fez o que fez. E que ele tem responsabilidade por isso? Ele tem. Ponto. Agora, por que Tropa de Elite é fascista? Já vamos ver mais um pouquinho. Você vê uma polícia que tortura, que mata, que entra nos lugares e na favela, esculacha o morador. Eu achava aquilo, isso aí, estamos mostrando como é. Sim. E que essa porra tá errada. Mas aí que tá o problema. Por que não... O filme, ele de fato tem um uso do relevo da imagem que é bastante próximo a um uso digital meio amador. Se vocês verem Tropa de Elite 1 agora de novo, vocês vão ver. O Tropa 2, ele é muito mais cinematográfico, digamos assim. Muito mais hollywoodiano, inclusive. Não à toa, Tropa de Elite 2 vai ser o filme que vai ser enviado pelo Brasil para concorrer ao Oscar depois. O Tropa de Elite 1, ele é um filme que se utiliza de um relevo de forma proposital, mas amadora. Pra quê?
é porque o Padilha não sabia fazer? Não. Ele se utiliza desses usos do relevo da imagem, do digital, para entregar verossimilhança. E, portanto, conectar o espectador a uma certa veracidade dos acontecimentos. O amador dá essa sensação. O digital entrega essa sensação ao espectador. O cinematográfico oferece uma visão mais romântica da coisa, digamos assim. Tá ligado? Então, de certa forma, como o Wagner trouxe aqui pra gente, o Tropa de Elite 1 mostra como é. Tem a intenção, através da sua linguagem, através do seu uso, de mostrar como é. Só que como mostra como é? Vocês estão entendendo? Não é só mostrar as coisas como é, mas como fazer isso? E qual é a grande questão de Tropa? Quem é o personagem principal de Tropa de Elite? Aí vocês vão dizer, Capitão Nascimento, obviamente. Não! Capitão Nascimento é o personagem principal de Tropa 2. Só que o arco narrativo central de Tropa 1 é o arco do Matias. É o arco do policial que inicia e que quer ser idôneo. Um policial com caráter e tudo mais. Que quer se desvencilhar da corrupção dentro do sistema. O arco narrativo é dele. Desse desenvolvimento desse personagem. Só que como é que funciona? Quando você tem um personagem principal, você entrega o olhar do filme a esse personagem. Esse personagem, portanto, é o agente do olhar do filme. O Matias, portanto, olha no filme. E pra quem ele olha? Pro Capitão Nascimento. Ele olha pro Capitão Nascimento. E ele olha pro Capitão Nascimento como? Veja só, quando eu tô falando que o Matias olha, eu tô falando que ele é o dono do olhar. E quem é o dono do olhar possui consigo o prazer e o poder de olhar. Hierarquicamente, oferece a nós o prazer e o poder no olhar do filme. Portanto, Matias tem o poder e o prazer do olhar no filme. Ele hierarquicamente se coloca nessa posição. Mas, em Tropa de Elite, existe uma particularidade. Porque como Matias olha? E pra quem ele olha? Porque ele vai olhar pro Capitão Nascimento. E a princípio, sim, Matias vai olhar pro Capitão Nascimento como uma figura complicada, com métodos um tanto extremos. Mas a verdade é que Matias torna-se Capitão Nascimento. Percebe? Então, a progressão narrativa de Tropa de Elite é uma progressão de construção de uma jornada de um herói. A jornada do herói que tem o seu mentor. E que olha para o seu mentor como um guia. Como um espelho, como um reflexo. A ponto de a cena final do filme ser uma rima visual onde Matias torna-se Capitão Nascimento. A única coisa que um filme que transmite essa ideia pode trazer é o herói em torno da figura do Capitão Nascimento. Porque a tipificação do personagem do Capitão Nascimento é a tipificação do herói. É a tipificação do herói. O Capitão Nascimento ele é construído como herói. No máximo um anti-herói. Fazendo com que se propague no senso comum discursos como bandido bom e bandido morto. Tá ligado? Eu morava no morro, num Soteco, em Vila Velha. E, cara, esse filme ele criou uma fama disso, ali no início, de todo mundo querendo pegar o pirata. E era tipo isso. Olha como que é o Bop, isso é louco, olha como que eles entram. O início era tipo falando isso, são imagens reais.
Porque os caras apanham de verdade, os caras sei lá o quê. Então, aquela cena do veio Baile Funk, esse eu pensei que era marketing. verdade. Veio esse marketing pra gente no Morro lá, que esse filme era gravado em reais. Eu falei, nossa senhora. Esse marketing ali do início foi uma confusão, porque vazou. O que foi isso ali no início? Vazou da legendagem. Os caras que faziam a legenda pra inglês vazaram o filme. Um cara deu pro primo assistir. O primo deu pro... Aí foi... O primo falou, pô, vamos ver aqui. Aí, Mas você esperava esse... E assim, tecnicamente, Tropa de Elite é um filme muito eficiente. É um filme muito tecnicamente apurado. Percebe? Só que é aquela questão, não basta técnica também, né? sucesso todo? Eu não lembro mais, faz tanto tempo. Eu acho que sim, acho que a gente achava que o filme era bom, mas eu sei que o Zé teve muita dificuldade de montar esse filme, porque eu nunca vi um filme ter um roteiro de um jeito e o filme ser de outro, como esse. É outro filme. O roteiro era outra coisa, era outro filme. O roteiro é mais ou menos como? O Capitão Nascimento não era narrador do filme, ele aparecia em algumas cenas, assim, porque como a gente improvisou muito, ele conseguiu juntar muita cena que Nascimento aparece. Mas os protagonistas do filme... Vocês estão entendendo? Por que o Zé Padilha provavelmente fez isso? Porque viu que o Capitão Nascimento funcionava. Viu que a figura do Capitão Nascimento funcionava. Viu que a figura do Capitão Nascimento, como uma glorificação, funcionava. Era o Neto e o Matias. E se eu não me engano, o Tá Matias era o narrador. Olha isso! Vocês estão vendo? Eles entenderam que o Capitão Nascimento funcionava. Mas o Matias era o narrador antes. E ele continua sendo o personagem principal, apesar de não ser mais o narrador. Essa é a parada. O filme era visto do ponto de vista que eu achava uma coisa inteligente, que era do ponto de vista de um menino que estava entrando na polícia. E ele continua sendo. Ele é isso. Então era meio que um pouco a visão do espectador, assim. Uma visão meio... Que não tá contaminada. Uma visão meio... Exatamente. Tá meio descobrindo aquilo. E aí eles terminaram fazendo com que o narrador fosse o Nascimento. Sei lá, faz tanto tempo isso, que foi 2006 isso. Caralho. Muito tempo. E você já sabia que ia rolar o segundo, né? Não, eu não queria fazer o segundo de jeito nenhum. Eu achava que a gente já tinha feito o primeiro e que não queria mexer mais com aquilo. Mas aí o Zé Padilha é muito bom em convencer. Te ligou bastante? Digamos que sim. O segundo é de que ano? 2010. E ele é... Eu acho que na época eu não entendi o filme, juro. Tipo, eu não entendi porque eu não vivi aquilo. Só que logo depois eu falo assim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí hoje esse filme é tão atual pra mim, assim... Mas e as cenas da família do Capitão Nascimento? Muita gente usa esse argumento pra dizer que o Capitão Nascimento era o personagem principal. Mas também tem as cenas do Matias na faculdade, tem as cenas do Matias. Isso são arcos narrativos, gente. Dentro de uma narrativa, você vai dar especificidade pra alguns personagens, mesmo que eles não sejam os personagens principais. Isso é normal em qualquer história. Sim, acho que também tem um pouco disso, assim. Eu acho que eu era... Não tinha as informações devidas na época. Eu era muito novo também, quando eu assisti. E aí você entende de uma outra forma. Eu acho que é válido também, depois que a gente vai tendo entendendo o mundo também, a gente ir revisitando alguns lugares e algumas obras. Eu acho também, cara. Eu acho totalmente. Totalmente. Eu tenho revisto muitos filmes que eu vi quando eu era mais novo. Porque o filme, ele é... Se você me perguntar assim, Marighella... O que você acha de Marighella ser lançado agora no governo Bolsonaro e tal? Tipo, porra, mesma coisa agora no Guerra Civil. Guerra Civil está sendo lançado nos Estados Unidos no ano da eleição, lá, né? No ano mais polarizado de todos. E Guerra Civil é um filme que funciona muito pelo contexto, tá? Vocês devem assistir, o filme lança hoje, né? Pra quem não tá vendo esse vídeo depois, esse vídeo foi feito na quinta-feira, no dia do lançamento do Guerra Civil. Eu assisti no dia anterior. E assim, é um filme que funciona muito pelo contexto mesmo. Porque é um filme que constrói uma espécie de apocalipse no dia de hoje. Então assim, geralmente os filmes de apocalipse, eles constroem um apocalipse do futuro, né? Aqui não, em Guerra Civil ele faz um apocalipse nos dias de hoje. E esse apocalipse ele é contextualizado justamente por uma espécie de divisão da sociedade. Enfim, e que vai criar essa Guerra Civil. E aí o filme vai ser todo representado sob a ótica de fotógrafos de guerra dentro dessa Guerra Civil.
É muito interessante essa lógica. E eu acho sempre que um filme ele é a interseção entre o que um artista quer dizer com o que ele fez ali, com o momento, o tempo em que aquela obra está sendo avaliada. Perfeito, é tudo contexto. Tudo é contexto, Wagner. É isso, Wagner. Se a gente lançasse, por exemplo, esse mesmo filme agora, o Guerra Civil, fosse lançado daqui a 10 anos no futuro, ou 10 anos atrás, ele teria sido visto de outra forma. Calhou de ser agora. Então, agora. Por isso os filmes são reavaliados depois. Por isso você vê um filme um tempão depois, porque você amadurece, mas o mundo muda também. As referências mudam, e você fala, interessante, eu não tinha me ligado nisso. É de acordo com o espírito do tempo, né? O zeitgeist que eles chamam. Então, mas esse filme, pros americanos, ele não é uma afronta? Eu acho que para os americanos é um susto, porque os americanos, eles... Isso aqui é legal, tá? Porque... Eu vou até voltar, porque eu quero esperar o Wagner terminar a fala dele. Então, mas esse filme, pros americanos, ele não é uma afronta? Eu acho que para os americanos é um susto, porque os americanos, eles estão muito acostumados a ver filme, ver tropa americana no país dos outros. Né? No Afeganistão, e a bandeira tremulando, no bonitona. Vietnã, não sei o que lá. Para eles, ver um filme em que está tendo uma guerra acontecendo em Washington, e não são alienígenas, tipo... Entre eles. É, eles dentro mesmo lá, as tropas dele lá dentro. Eu costumo dizer que causa uma dissonância cognitiva na cabeça deles. Eles ficam... E isso está perturbando muito eles, porque esse é um filme que captura essa ansiedade política que a gente vive também aqui no Brasil. Perfeito, é isso. É um filme que ele funciona muito pelo contexto, justamente porque ele captura essa ansiedade política. Sabe? Eu não sei como é que esse filme vai ser visto daqui a um tempo, na medida em que esse contexto histórico se dissipe na cabeça das pessoas. Eu acho que ele ainda vai funcionar como um filme mais metafórico. Mas contextualizado que é hoje, no tempo da realização, ele captura justamente essa ansiedade. E qual é a grande questão do horror nesse filme? Não é um filme de horror, tá? Mas qual é a grande questão do horror nesse filme? É justamente essa perspectiva onde você pega o que é conhecido e você traz a natureza do desconhecido. Ou seja, você captura essa ansiedade de um tempo, e ao capturar essa ansiedade de um tempo, você revela ela ao seu extremo. Tá ligado? Então você lida com uma ansiedade que já está posta e você a revela. Você traz o que é desconhecido para a representação. Esse é um filme sobre os efeitos da polarização política, sabe? Que é uma coisa muito... É a maior ameaça à democracia moderna no mundo hoje, é essa polarização, cara. Então os americanos... Por isso que o filme não explica como começou, como é que começou aí a história. Não, Wagner. Não, o filme não toma partido. O filme é visto sob a ótica de jornalistas, que por natureza tem que ser imparcial. Tem que dizer, olha assim, é isso que está acontecendo. Você veja o que é que você acha disso. E o que... Aí fudeu. Aí fudeu tudo, Wagner. Aí fudeu tudo, Wagner. Ô, Vaguinho. Ô, Vaguinho. Brincadeira, Wagner, mas porra, aí me fudeu, cara. Aí tu me fudeu. Assim, não. Imparcial nem sabonete de nenê. Neutro nem sabonete líquido, como diria o Whindersson Nunes. Tá ligado? Então não, assim... a galera falando que, então já não curtiu o filme. Calma, Jurandir. Não, porra, pelo amor de Deus, não fala isso do Wagner. Não fala isso do Wagner, Vitor, por favor. Wagner é maravilhoso. É um equívoco. Houve uma... Como é que fala mesmo? Aquele meme que surgiu agora do BBB? Houve um destempero. Houve um destempero aqui. Tá ligado? Mas assim... neutro nem sabonete líquido. E o que eu acho mais interessante desse filme, e quando vocês forem assistir vocês vão ver, é que de fato existe uma discussão na crítica de que o filme ele se põe nesse lugar de imparcialidade, que é uma discussão super válida. Porque, mais uma vez, mais ou menos o que o Wagner trouxe aqui pra gente, tá? O filme, de fato, ele apresenta a Guerra Civil, e ele apresenta essa Guerra Civil como se tivessem dois lados. É um contra o outro.
Mas o tempo inteiro, quando se pergunta quem é a pessoa que está do outro lado, não se responde exatamente. Meio que dizendo, não importa exatamente quem está do outro lado. O que importa é que tem um conflito. O que importa é que tá acontecendo. Foda-se quem tá do outro lado, tá ligado? O filme meio que se coloca nessa posição. Mas ele se coloca nessa posição em razão especificamente dos jornalistas. Ou seja, quem é o dono do olhar do filme? Tá ligado que eu falei anteriormente lá do Matias? Quem é o dono do olhar do filme? E o dono do olhar do filme são esses jornalistas. Tá ligado? São jornalistas fotógrafos. E qual é a especificidade do fotógrafo? O fotógrafo é esse agente do olhar que está ali disposto a fotografar e, portanto, representar a natureza. Mantendo-se distante do acontecimento o suficiente para se manter seguro aos acontecimentos. Entretanto, qual é a grande sacada desse filme pra mim? É que não se trata de qualquer fotógrafo, se trata de fotógrafos de guerra. E o fotógrafo de guerra, por excelência, é o tipo de fotógrafo que não se mantém numa condição voyeur. Ao contrário, ele se destitui da sua posição de segurança para se meter no meio do perigo. E quando ele se mantém, e quando ele se vê posto no perigo, e portanto ele sai da sua condição de segurança, ele sai também da sua posição de imparcialidade. Porque o que é imparcialidade? A imparcialidade é justamente esse lugar onde, supostamente, alguém se mantém distante do acontecimento o suficiente para ver a coisa sem emitir uma opinião ideológica sobre aquilo. Somente através desse distanciamento do olhar, eu sou supostamente possível, capaz de realizar aquela... de capturar aquele fato, sem me submeter ao acontecimento. Somente através desse distanciamento. O fotógrafo de guerra não pode fazer isso. O fotógrafo de guerra, na teoria, ele precisa estar no acontecimento e, portanto, estar submetido a esse acontecimento. Percebe? E ao estar submetido sobre esses acontecimentos, a gente vê progressivamente a construção desses personagens no filme mudando. Não necessariamente ideologicamente, mas sendo afetados por tudo aquilo. Então, não tem como. Eles não são imparciais. Porque afetados são por aquilo. Tá ligado? Eu não vou dar nenhuma explicação a mais sobre isso, porque não vou estar dando spoiler sobre o filme. O que a crítica de lá tá falando? A crítica de lá tá gostando, tio. O filme tá bombando na crítica, bombando com o público. Tá indo bem. Muito bem. Não, tá indo muito bem. Muito bem. Dia 18, viu? Dia 18 de abril nos cinemas. No cinema. Na descrição aí, ó. Você já pode garantir o seu ingresso. Assistimos ontem. Tá foda. Tá foda. É um filme, eu tenho muito orgulho desse filme. Achei um filmaço mesmo, cara. Vai vir mais coisas assim, Wagner? Você é um bom filme. Em outras... Então, vem... E além disso, gente, é um filme muito simples, tá? É um filme que é profundo, mas é simples. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. O que é simples não precisa ser complexo. E o que é simples, ele não é necessariamente superficial. O que é simples pode ser profundo. E o que é complexo não é necessariamente profundo. O que é complexo pode ser superficial. Tá ligado? Não são elementos correlatos. É um filme muito simples. É um filme da tipificação da jornada. São personagens que são postos em jornada. E são 4 personagens bastante arquetipificados, né? Então nós temos a moça, que vai ser uma mentora, que é a personagem de Kirsten Dunst. Nós temos a aprendiz, que pouco a pouco vai se tornando a mentora. Nós temos o personagem mais velho, que é uma espécie de cara que todo mundo gosta. E nós temos o personagem Wagner Moura, que é o cara mais alegre, mais descontraído ali da parada, tá ligado? Então eles são bastante arquetipificados ali no filme. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles não têm uma complexidade. O que não significa que eles não são profundos. O que não significa que não haja uma progressão nesses personagens na medida em que essa história vai avançando. Porque o filme, ele é uma road trip. Tá ligado? E aí, durante essa estrada, vai mudando as coisas.
Eu não posso falar muita coisa além disso. Tem essa série que eu fiz com esse cara, Brian, que é Filadélfia. uma série na Filadélfia, ela é maneira. Mano, a gente foi na Filadélfia. Que lugar legal. Eu gosto de gostei de Filadélfia lá. também. Eu também gosto. A gente foi na lojinha do rock lá, subiu aquela escadinha. Subiu, ali, viu a estátua dele lá. Você foi Comemos lá, cheesesteak. eu coloquei o pezinho onde tá o pezinho No dele Stars lá. dele. Aquela estátua, ela ficava lá em cima, né? Onde era o filme. Ela ficava lá em cima do museu, onde subia na escadaria. Uhum. Onde tem a cena que ele subia correndo. Ela ficava lá. Aí a galera falou, a Filadélfia falou, tira essa estátua daí. Deixa eu aqui é o museu. Aí botaram lá embaixo. Ficou ali embaixo ali, a gente tirou a fotinha ali embaixo. Ó, a gente fez fazendo perguntas e você falou que, tipo assim, os seus filmes difíceis que você fez, mas qual foi o filme que você mais amou fazer? Tipo, que foi fácil? Não é que foi fácil, mas você amou fazer. Tem um filme que eu tenho muito carinho, é um filme chamado Cidade Baixa, que é justamente um filme que eu fiz com o Lázaro. Que eu fiz com o Lázaro e Alice Braga, em Salvador. Esse é um filme que você São fala. 3 coisas que eu amo. Salvador, Alice Braga e Lázaro, e Lázaro Ramos. Tinha tudo para dar certo. É tudo para dar certo. Eu gosto muito desse filme. É antigo também, de 2000 e, sei lá, 4, sei lá, não sei. Mas eu adoro esse filme. Se não assistiu, vale a pena você ver. É um filme bonito, um triângulo amoroso, assim. E um filme que você faria, que você tem vontade de fazer? Um personagem, alguma pegada, alguma coisa que você fala, nossa, eu me vejo fazendo isso. Sabe uma coisa que eu não fiz ainda, cara, que eu tenho vontade de fazer? Esse filme de terror, assim. Eu queria fazer, sabe o quê? Eu queria fazer um filme de lobisomem. Você sendo um? Porra! Eu queria dirigir. Mano, eu gosto dessas Isso é muito maluquices. aleatório. Eu queria dirigir, eu queria fazer. Mas sabe o que eu queria? Porra, Juliana Rojas, cadê? Chama a Juliana Rojas pra fazer isso, cara. Ele quer dirigir, né? Não, tudo bem, então dirige, Wagner Moura. Mas, porra, caralho, imagina Juliana Rojas dirigindo Wagner Moura num filme de lobisomem. Caralho, puta que pariu. Eu vi esse filme ontem. Eu queria saber, assim, não é nem, assim, como é ser um lobisomem? Como é ser, você tá condenado a virar uma fera terrível, colocar em perigo as pessoas que você gosta, perder o controle total dos seus atos, bastando vir uma lua e você fica completamente louco e vira Ele uma- consultando a Capricho. a tipo Capricho assim, fala, qualquer ai, lua que vai caramba. vir, fodeu. O que será viver isso, né? Não, mas como agora- personagem, assim, Mas né? por que o lobisomem? Aí eu acho É mais brasileiro, né? É eu mais acho. brasileiro. E é mais cavernoso, se transforma. É pra você ver, né? O Wagner fez cinema, pô, TV. Aí você vê o que ele quer fazer. Ele quer De fazer, verdade. ele quer fazer um lobisomem. Por isso que eu tô falando. Mas qual é o problema do lobisomem, caralho? Porra, lobisomem é maravilhoso. Vocês estão vendo a parada? Porra, fez drama, fez isso e tudo mais, fez a verdadeira arte. Agora ele quer fazer o lobisomem. Essa que é a pegada. É isso que o horror sofre. É isso que o cinema de terror sofre. Falando. Achei que ele ia ver, mano, eu quero ser, sei lá, o novo Homem de Ferro da Não, Marvel. não. Quero ser Eu quero fazer um lobisomem mas, rodelo. Ia ficar. Não, do você ia ser um bom... Um bom lobisomem. Bom lobisomem. Você... Eu não sei como tomar isso como um elogio, eu não sei. Mas é o seu sonho. Você seria um bom lobisomem. Pô, seu sonho, pô. Você não Então ia, ele encara esse sonho muito ferrenho. assim. Muito, não, ia ser um belo lobisomem. Eu queria. A gente falou de, pô, pra quem aparecer, pra virar de coadjuvante, um ator principal e tal. Como que sua vida foi. Óbvio, né? Você trabalhou muito pra isso e tal, mas como que você foi se colocando a ponto da galera falar assim: não, vamos contar a história do maior narcotraficante do mundo e você ser um cara Nossa, pra ser verdade. chamado? Porque a gente não imagina. Mas isso nem eu imaginava, porque isso é maluquice do Zé Padilha, né? Porque eu não falava espanhol, eu era magrinho, eu não tinha, totalmente erradíssimo pro pessoal. Zero espanhol? Zero espanhol. Marparido. Mas eu. Esse pra mim tava foda, não tava mal, não. Era a escolha mais errada possível, né, pra fazer aquele personagem. Mas eu caí dentro, fui lá e foi massa, cara. Aprendi espanhol, vivi na Colômbia, entendi. E tem um negócio muito legal de Narcos, cara, que pra mim foi o sentimento de ser algo mais do que brasileiro. A gente no Brasil, a gente é muito assim. Eu, sobretudo, antes de tudo, eu sou baiano, né? Então tem a baianidade que é super forte, mas a gente é muito fechado, porque a gente fala português, a gente consome nossa própria cultura, nossa música. E ao redor da gente tem um mundo espetacular, cara, que são irmãos, é muito próximo, argentinos e uruguaios e paraguaios, colombianos, chilenos. É muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu vejo assim, as pessoas falam assim, onde não, vai ser na América Latina. Como se a América Latina não fosse aqui. Como se a gente não fizesse O parte. Mítico morou também na Colômbia, né? Morei em Letícia. Morou em Letícia. Uhum.
É porque já é quase na floresta, né? É, ali fronteira com Tabatinga, fronteira ali com no Amazonas. E é isso, me senti latino-americano. Eu tive um sentimento de pertencer a algo maior do que esse brasileiro só. Mano, quando você interpreta um papel como esse, quando você chega em casa, você consegue desligar ou você sonha sendo ele? Você é louco, eu ia viver você em vai casa dormir aqui arrumando o cintinho aqui, ó. você vai, você vai dormir, você fala assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer e rodei lá puta, tem que Nossa, eu queimar. olhar minha mãe e falar assim, eu odeio puta. Você consegue separar isso ou você leva muito isso pra você? Eu vou dizer, eu já tenho falado sobre isso Basicamente a pergunta é, você é um ator do método? recentemente. Eu vou dizer exatamente o que eu sinto. Na minha cabeça, eu não tô pensando, eu tô pensando assim, vou tomar uma cerveja, vou falar com meus filhos, vou pagar uma conta, vou ver uma novela, sei o que lá. Mas o corpo do ator, ele sente um negócio ali que fica ali dentro de você. Né? Então, desse exemplo já vou dar de novo para ficar chato, mas eu vou dar. Várias vezes eu fiz uma cena, que acabou a cena de emoção, de sei o que lá, e acaba a cena e minha cabeça tá pensando em outra coisa, eu tô tranquilo, tô trocando ideia, aí eu pego uma garrafa, mas a minha mão tá assim. Porque isso fica aqui, entendeu? No corpo. No corpo. Fica umas tatuagens assim, que demora para decantar com o tempo, entendeu? Isso é muito foda. O corpo mostra. Então você fez papéis que essas tatuagens devem ter sido tatuagens doídas, porque são papéis difíceis, né? Muitas, mas também tem a beleza, tem os dois lados. Né? Foda. E aí, Tropa de Elite é um filme fascista? Diz aqui nos comentários o que você acha. Agora aquele vídeo ali, vídeo exclusivo pra membros. Curtiram o vídeo?